Você sabia que o século XIV talvez tenha sido o pior período para se estar vivo? Foi um tempo marcado pela Guerra dos 100 Anos e a Peste Negra. Durante esse período sombrio, o povo medieval enfrentou a Grande Fome, uma catástrofe climática que mergulhou o norte da Europa em um pesadelo gélido e mortal. O inverno parecia eterno, durando 2 anos, trazendo consigo um frio inclemente e uma fome devastadora que ceifavam vidas sem piedade, enlouqueciam famílias e lançavam a sociedade em um abismo de crise. A ética e a moral foram engolidas pelo desespero, muitos se tornaram prisioneiros de seu instinto de sobrevivência. O resultado foi um aumento vertiginoso de crimes e assassinatos, transformando o cotidiano em um espetáculo de horror cada vez mais insuportável. O cenário se tornava progressivamente mais aterrador, atingindo seu ápice com relatos macabros de canibalismo, evidenciando a profundidade do desespero humano. Prepare-se para descobrir como a fome e o frio devastaram a Europa medieval. Olá, aprendiz de historiador! Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês. No vídeo de hoje, voltaremos mais uma vez à Idade Média para entender por que essa época foi tão trágica. Vamos abordar a Grande Fome de 1315, um evento que mudou o curso da história e trouxe imenso sofrimento ao povo medieval. Então já deixe o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. O século XIV começou com desastres que precederam outros eventos catastróficos. A Grande Fome foi uma das primeiras calamidades a atingir a Europa, especialmente o norte. Nuvens escuras cobriam o sol, ocultando das plantações dos camponeses, especialmente no norte da Europa. É interessante e crucial destacar que esses eventos precederam a Peste Negra e a Guerra dos 100 Anos. A Grande Fome veio primeiro, começando no início do século XIV, mais precisamente na primavera e no verão de 1315. As estações, que deveriam ser quentes e acolhedoras, foram marcadas por temperaturas baixas e chuvas intensas. Uma mudança climática severa trouxe invernos longos e frios, afetando diretamente a agricultura e a sobrevivência da população. Essas condições entre 1315 e 1317 impediram que as sementes germinassem e as plantações, tanto dos ricos quanto dos pobres, crescessem. E isso era apenas o começo. Se fazia frio no verão, isso era um presságio de que um inverno impiedoso estava por vir. No inverno, não se colhe nem se planta nada. A comida dessa estação vinha de alimentos curados e conservados, e o sal era a única coisa que podia ser usada para conservar os alimentos. Como a água não evaporou no verão por causa da umidade, foi impossível extrair sal das reservas. Isso afetou até os animais, que, sem sal, também ficaram sem ração. Sem plantações e sem ração para os animais, a situação se tornou ainda mais desesperadora. Sem alimentos conservados, a população enfrentou uma escassez severa. O preço dos alimentos subiu exorbitantemente, tornando-os inacessíveis para muitos. O trigo, um dos principais alimentos dos camponeses, tornou-se escasso, deixando-os sem um item essencial em sua dieta diária. Enquanto isso, os ricos e a nobreza, temendo a fome, começaram a comprar grandes quantidades de grãos e alimentos já curados. Esse comportamento exacerbou ainda mais a escassez, fazendo com que os preços subissem drasticamente e agravando a crise. O inverno medieval, naturalmente temido pelo frio intenso e pela escassez de alimentos, tornou-se ainda mais implacável. Desta vez, tanto o frio quanto a fome chegaram de maneira brutal. Como previsto, quando o inverno se instalou, a fome se intensificou. As pessoas foram forçadas a buscar raízes comestíveis, castanhas e até folhas de plantas em pântanos e florestas para sobreviver. Como se isso não fosse suficiente, enchentes em algumas regiões mataram muitas pessoas e devastaram rebanhos inteiros, tirando o pouco que muitas famílias ainda possuíam. O inverno começou a matar, seja pelo frio insuportável ou pela fome avassaladora. Famílias chegaram ao ponto de sacrificar até mesmo seus animais de estimação, cães e gatos, para se alimentar. A partir daí, a situação foi piorando gradualmente. As pessoas cruzaram o limite da sobrevivência, e a fome levou alguns a cometer atos hediondos, tanto para si mesmos quanto para alimentar suas famílias. Os idosos eram levados para florestas e abandonados. Em relação aos mais jovens, algumas famílias chegaram a vendê-los como escravos ou serviçais para famílias mais abastadas.
Além disso, algumas crianças eram abandonadas em lugares de onde não havia retorno. Havia pessoas matando crianças em florestas para se alimentar delas ou cometendo assassinatos de adultos. Aqueles que não tinham coragem ou covardia para cometer tais atos contra seus próprios familiares ou outras pessoas precisavam encontrar outras maneiras de sobreviver. Alguns pais, por exemplo, deixavam de comer para que seus filhos tivessem algo para se alimentar. Talvez aqueles que não tivessem ímpeto para cometer esses crimes o tivessem para desenterrar um corpo recém-enterrado, removendo da terra o cadáver de um vizinho que houvesse morrido de fome. De uma forma ou de outra, pelo bem ou pelo mal, em atitudes horríveis ou menos terríveis, todos tinham que se render a essas atrocidades ou decisões difíceis. Quem não se rendia, simplesmente morria. Mesmo após o fim das chuvas em 1317, a recuperação foi lenta. Doenças como bronquite, tuberculose e pneumonia se espalharam entre a população enfraquecida. As sementes haviam sido consumidas, e os animais estavam praticamente extintos. A recuperação total levou anos, até 1322. A Grande Fome deixou a população europeia vulnerável e enfraquecida, preparando o terreno para a devastação subsequente da peste negra. Estima-se que entre 10 e 25% da população do norte da Europa morreu devido à fome, frio e crimes. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe seu comentário abaixo sobre o que mais te surpreendeu sobre a Grande Fome e sugira outros temas históricos que você gostaria de ver por aqui. Obrigada por assistir! A Idade Média foi um período de muitos desafios e sofrimentos, e entender esses eventos nos ajuda a valorizar a resiliência humana. Nos vemos no próximo vídeo e tchau tchau.